Hoje nós vamos estudar o capítulo 28. Estamos na parte que fala sobre preces pelos espíritos, parte terceira. E o tópico de hoje chama-se Pelas almas sofredoras que pedem preces. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos amigos, aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está atrás explicado. Vide capítulo 27, números 9, 18 e seguintes. Aquele que está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Então, nós vamos agora prosseguir ao estudo, convidando o nosso amigo Adriano Passos. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Seja bem-vindo, Adriano. Um bom Obrigado. Estudo para todos nós. Uma boa noite a todos. Aproveitando essas energias boas, início do ano, 2024, vamos agradecer o que recebemos em 2023, os aprendizados, os desafios que conseguimos ultrapassar e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que o ano de 2024 venha com serenidade, com paz, muita luz e muito juízo para toda a humanidade. Assim seja. Esse texto de hoje, pequenininho, onde o prefácio tem aqui 4 a 5 linhas, e logo em seguida tem 2 preces. Eu não vou lê-las direto. Eu vou ler um pedacinho e falar sobre esse pedacinho. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, já buscando no título dessa passagem, pelas almas sofredoras que pedem preces, está no plural. As almas sofredoras, nós temos que ter em mente, não são só os desencarnados, são também os encarnados. Então, nós temos que fazer preces, pedir auxílio, pedir ajuda para os desencarnados, para os encarnados. Como já foi estudado há poucas semanas atrás, para os amigos e para os desafetos. Lá fala inimigos, mas inimigo é uma palavra muito difícil de você colocar ela e definir quem que é seu inimigo e quem é seu desafeto. Então eu prefiro tratar esses melindres que nós temos como desafetos. Então, o início da prece, da primeira prece, Kardec nos coloca assim: Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma de fulano. Então, é uma prece que está sendo colocada especificamente aqui para uma pessoa ou algumas pessoas, um grupo de pessoas, mais individual, talvez um familiar, um amigo, Bons espíritos para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Ou seja, essas almas, esses nossos amigos sofredores, muitas vezes
nós mesmos até, né? Estamos sem a claridade para poder ver onde estamos errando. O que eu fiz de errado? O que o outro fez de errado e ele não está conseguindo entender que ele está errando? E já de antemão eu falo, a melhor maneira da gente aprender com o erro, não com o nosso erro, com o erro do próximo, sem julgar, mas observando. A gente tem uma escola muito grande nisso, para evitar da gente fazer a mesma coisa errada, mas também não julgá-lo, porque nós podemos fazer da mesma forma mais à frente. Então essa luz, essa toque da mão de Deus, de Jesus, da espiritualidade, na nossa mente, na mente do nosso amigo, para poder clareá-lo. Você olha, não é assim que se faz. E talvez nessa própria prece, como sempre acontece, nós somos tocados a ser de uma forma bem carinhosa, vamos dizer assim, para poder atender e passar a mensagem àquele que precisa de escutar. Quem sabe isso está acontecendo aqui agora, nessa noite? Alguém que está precisando de escutar. Olha, não faça isso. Você está magoando a tal pessoa. Mas aí a nossa voz da consciência fala, peraí, mas ele me magoou primeiro. E de fato, né? Não existe uma briga onde só um tem razão. Continuando, abrir seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços eles podem abreviar o tempo das suas provas. Olha que trecho esclarecedor. Quando a gente passa por provas, acho que todo mundo aqui passa, né? Nós temos uma grande chance de aprender ali a não cometer novos deslizes na mesma situação. Quando a gente descobre, a gente silencia em cima do nosso erro. Esse silenciar em cima do nosso erro é observá-lo. É na hora que nós formos chamados à atenção de uma forma, qualquer forma que seja. Nós não podemos ser brutos, mas se chegar uma mensagem dessa com brutalidade, nós temos que saber também entender que talvez nós precisássemos daquela brutalidade. Então, na hora que chega isso para a gente tem que pegar, calar, silenciar, fazer um exame de consciência e buscar o aprendizado que essa falta cometida vai nos levar a aprender. E o resultado disso é o adiantamento nas nossas provas, é um adiantamento na nossa evolução. Olha que espetáculo. Deus, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade de luz, eles não perdem uma oportunidade onde a dor nos atinge para nos falar alguma coisa que nós precisamos escutar e melhorar. Não desperdiçam nada. Uma palavra mal falada que nós recebemos,
um gesto agressivo que nós recebemos, ali está alguma coisa que Deus vai aproveitar para mostrar para a gente. Olha, Adriano, olha o que aconteceu. Faça um exame de consciência e ver o que é da sua parte que isso está acontecendo. Nós não recebemos nada ao acaso, nada por coincidência. Tudo é consequência do que um dia nós fizemos. Que seja nessa existência, que seja nas anteriores. Mas é tudo aprendizado. E em matéria de aprendizado, nós temos, tenho quase certeza que todo mundo pensa assim, só nunca mais vou ser chamado a atenção por isso que eu fiz. Quando a gente pega algo que a gente errou e fala assim, eu nunca mais vou errar isso, e não erra, mesmo que um dia bata na nossa porta, na nossa cara, a gente se mantém ali firme. Isso é um aprendizado que vai nos fazer dar saltos na nossa evolução, inclusive salto em provas que talvez estivessem previstas a acontecer conosco, que estava ali vinculado de alguma forma naquele aprendizado. Continuando aqui. Que Deus, em sua bondade, dê-lhes a força de perseverar em suas boas resoluções. É o que eu acabei de falar aqui agora, né? Persistência, disciplina, paciência, tolerância, continuidade naquilo que você se determinou a melhorar, a fazer. Final de ano, né, início de ano, nós fazemos promessas e mais promessas. Vou emagrecer, quem fuma não vai parar de fumar, vai parar de fumar, né? Vou diminuir isso, vou diminuir aquilo, vou ser uma pessoa melhor. Aí o ano começa a vir os dias, aí quando está lá para o 10º dia de janeiro, 11º dia de janeiro, senão vou deixar para a semana que vem, vou deixar para fevereiro, aí vem o carnaval, vou deixar para depois do carnaval, não, Semana Santa, Quaresma, pois é, e aí? E a perseverança, a paciência que você está deixando para trás, nas suas promessas que você fez para você mesmo. Essas promessas não são para Deus, não são para Jesus, não são para a espiritualidade, nem para quem está do seu lado, são para você. Normalmente colocamos metas para a gente mesmo. Nós é que seremos beneficiados pelas metas que colocamos para nós mesmos cumprir. E somos negligentes com isso. Então, temos que rezar, orar, fazer preces, também para a gente dar conta de colocar aquelas metas que a gente colocou ali naquela virada de ano, um dia simbólico, um mês simbólico, uma hora simbólica, e que esse simbolismo modifique a existência, modificando as nossas condutas, os nossos pensamentos. Continuando aqui, a última frase, a última parte aqui da primeira prece. Possam estas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e que desejam a sua felicidade. Aí aqui eu vou abordar uma partezinha que todo mundo, eu tenho certeza, que acha bom.
Imagina aquele amigo de muito tempo que vocês se separaram. Final de ano é mestre de acontecer essas coisas, né? Aí aparece, liga, manda uma mensagem. Aí você fica assim, poxa vida, o fulano lembrou de mim. E eu achava que não lembrava mais de mim. Então, dessa forma, quando nós fazemos oração para, vou colocar aqui agora para um desencarnado, amigo, conhecido, parente, que seja mais difícil, talvez até desencarnou, vocês estavam não muito bem, né, da amizade, aí nós incluímos ele na nossa prece. Imagina a felicidade que ele vai ficar lá como espírito errante em perceber que, apesar de tudo que aconteceu enquanto estávamos os dois encarnados, que enquanto estávamos encarnados não fizemos igual Jesus pediu para a gente poder fazer, para poder conciliar com os desafetos enquanto estamos na caminhada aqui encarnados, né? Então, fazendo isso, fazendo essa autoculpa e pedindo esse perdão, emanando boas vibrações e oração para esse amigo, o tanto que ele vai, essa prece vai modificar ele ali nas condutas dele e ver assim, poxa, ainda tem gente que gosta de mim lá na Terra. E isso vai dar força para ele poder mudar, até sair lá lá do umbral, né, daquelas zonas umbralinas. Ele vai começar a pensar, ele recebe essa força sua, essa força nossa. E olha, a gente tem que falar que a gente faz isso sem querer receber nada em troca, né? Mas já pensou? E os parentes espirituais daquele espírito que estava lá no umbral, na hora que recebe essa nossa oração endirecionada a ele, sabendo eles que nós tínhamos umas certas desavenças, algumas diferenças, eles recebendo essa oração nossa, eles melhorando, olha a turma de parentes espirituais daquele espírito que estava em dificuldade, sofrendo, que vai estar do seu lado, te ajudando, torcendo por você, dando dicas sutis de condutas boas aqui. É lógico que eles vão dar um bom conselho. Nós ajudamos um parente espiritual deles. E eles vão deixar a gente num caminho ruim, sendo que eles podem dar uma dica sutil de um bom caminho. Acho que quase ninguém tinha pensado nisso, né? Eu pensei nisso agora. A outra prece começa assim: nós os pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas, falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, né? Das primeiras questões lá, eu não sei de cor qual que é, não tenho essa capacidade de gravar tudo, né? Deus nos fez simples e ignorantes, porém perfectíveis. E aqui, dentro dessa frase, a gente lê essa última, desse parágrafo, eu leio aqui essa última frase: falíveis nos fizestes,
mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Essa força de resistir ao mal e vencê-lo, ela está dentro do nosso bom uso do livre-arbítrio. É aquela hora que nós buscamos, falamos assim, aquela promessa que eu fiz para mim mesmo no final do ano, em cuidar mais da minha saúde, eu estou fazendo aquilo? Eu estou fazendo de uma forma onde estou vencendo o mal? Tudo em excesso nos faz mal. Da alimentação, a água, a dormir demais, a trabalhar demais. E muitas pessoas falam assim, não vou pegar, eu não vou viver no meio da sociedade, eu vou ser mais recluso, eu não vou participar de festas, eu vou ficar só no meiozinho aonde exige pouco de mim. Aí muitos vão falar assim, nós está fazendo coisa certa. Não está. Não está. Estava fazendo uma resenha mais cedo aqui com a nossa amiga Dona Fátima e nós falamos o seguinte: nós estamos aqui na Terra, encarnados, vivendo no meio da matéria, mas somos espíritos. Então somos espíritos em uma experiência material. E muitos de nós falamos assim, a briga é entre o espírito e a matéria. Não. A briga não é entre o espírito e a matéria. A briga é entre o bem e o mal. E a gente tem que ter esse discernimento para poder saber o que é o mal. Se a gente está encarnado, nós temos alimentação, temos festas, temos roupas, temos carro, temos a tecnologia. Nós temos que viver nesse meio para podermos evoluir. Se não fosse para ser dessa forma, estaríamos a Terra até hoje naquele mundo primitivo. Sem inteligência, batendo uma pedrinha na outra para poder fazer fogo. Então, não. A humanidade vem evoluindo, acertando, errando, e isso tem a previsão divina. Esse errar e acertar. Porque através desse acertar e errar e acertar, é que nós vamos nos evoluindo. Então, a briga não é espiritual com a material. A briga é do bem contra o mal. Dos excessos, dos vícios, contra as necessidades. Então não é porque eu estou no meio espírita que eu vou ficar só aqui no meio espírita. Não. Eu tenho que conviver com outras pessoas que não estão nesse meio aqui para poder levar a elas a minha mudança. Não ficar pregando no meio de uma festa. Não. Mas mostrar a diferença do Adriano de antes com o Adriano de hoje. E isso não quer dizer que eu não vou sair para tomar um vinho, comer uma pizza com a minha esposa. Não. A diferença está exatamente nesses excessos, tanto da alimentação quanto da bebida. Então a gente tem que resistir ao mal e vencê-lo. E nós, como trabalhadores, da última hora, essa leva que chegou, que está aqui na Terra hoje, que é uma das mais difíceis que tem,
Somos os mais difíceis. E, ao mesmo tempo, a gente tem as maiores das tentações. Porque hoje o mundo é muito fácil. Tudo é muito fácil. Antigamente, não. Vamos analisar ali Jesus chegando hoje aqui. Primeiro, ele ia ter um trabalho danado para poder provar muito mais que teve lá naquela época que ele veio, né? 2000 anos atrás. Muito mais. Provar que ele é Jesus. Eu chego até a duvidar que ele ia conseguir arranjar 12 apóstolos. Esse cara é doido. Ele é doido. Viver desse jeito, ele é doido. Quem que ele ia colocar para ser os apóstolos dele? Se a gente for estudar cada um daqueles que estão lá, nós tínhamos esse, em todo estudo, toda palestra, fala dele, que era o cobrador de impostos, Mateus. Quem que seria hoje esse cobrador de impostos? Seria o político? Um governante? Será que um governante, um político, ia aceitar ser apóstolo de Jesus? E para poder vencer as redes sociais, meu Deus, dá medo de pensar nisso. Ainda bem que ele veio lá atrás e deixou para a gente o Evangelho. Esse aqui fica mais, como se diz, as provas são inequívocas do Evangelho. De modo que se viesse hoje, qualquer coisa que ele fizesse, ele ia desagradar uns, agradar outros, ia dar mimimi daqui, mimimi dali, conversas de um lado, conversas de outro. O que ia acontecer? Acho que ele não durava na primeira palestra que ele desse. Fico pensando em ele fazendo aquele sermão da montanha nos dias de hoje, lá no estádio do Maracanã. O que ia acontecer? Acho que não saía vivo lá de dentro. Continuando. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos se envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham a prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Humildes, arrependidos e submissos. Quando Jesus buscou os apóstolos, em cada um deles, ele tinha uma pessoa de um ímpeto forte, com seus dons já latentes, porém com muitas dificuldades. Todos eles, igualzinho nós temos hoje. Porém, Jesus foi lá e escolheu esses 12. Cada um deles que tinha, vamos colocar assim, um defeito, entre aspas, né? Ele pegou, burilou aquele defeito, trabalhou aquela parte onde ele se sobressaía, mas que se sobressaía de uma forma onde prejudicava as pessoas, utilizando o nosso Mateus, cobrador de impostos, que era uma coisa exorbitante, não mudou muita coisa, né, para os tempos de agora, mas vamos lá. Ele pegou ele e ele conseguia fazer os cálculos até de alimentos que ia ser necessário, pessoas, espaço para as pregações que ele fazia. Não só isso, e outras tantas coisas,
foi aproveitado no Mateus, assim como de João, de Simão, Pedro, né? O que com aquele ímpeto dele de austeridade, de até mesmo de querer levar vantagem em tudo, ele acabou sendo lapidado e virando o líder ali. Sem falar que todos eles eram praticamente analfabetos. Tirando Mateus, né? E Judas também, que era bem mais culto. Quase todos eles tinham uma precariedade no conhecimento. E Jesus conseguiu passar conhecimento para eles e utilizou a cada um, mesmo com aqueles defeitos que eles vieram de caráter, burilou e aproveitou aquela falha, modificando ela, colocando ela no lado do bem. Olha o que Jesus fez. Ele transformou um sofredor em um auxiliar da Boa Nova. E é um exemplo incrível esse, onde a gente vê muita tolerância de Jesus, muita paciência, muita disciplina. A gente percebe quando era relatado a Jesus algumas histórias ruins, algumas passagens ruins, até mesmo coisas que os apóstolos faziam que dava errado. Ele dava um sorriso assim, não de sarcasmo, mas um sorriso de amor. Não preocupa, você fez o que estava ao seu alcance. Você fez o que lhe cabia e o que dava conta de ser feito naquele momento. Agora você tem uma experiência para poder melhorar da próxima vez e não fazer da mesma forma. Isso é uma prece que ele fez para aquele apóstolo que estava sofrendo. E isso não foi poucas vezes. Se aprofundar os estudos nos evangelhos, vocês vão ver que teve muito disso. Continuando aqui, nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, que aqueles dos nossos irmãos que não tiverem a força de suportar as suas provas terrestres, vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes no caminho. Olha, quantas vezes nós chegamos perante os nossos desafios e nos desesperamos. Quantas situações que nos assustam nessa vida. Porque nós sabemos, viver é ótimo, mas não é fácil. E para poder facilitar, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Saber que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E se a gente começar a aprender com esses desastres que aparecem na nossa frente, começar a lidar com eles sem desespero, sabendo, como o Chico falava, que tudo passa, e atrevidamente
eu falo que se não passar de uma forma, nós temos que adiantar e deixar esse desastre para trás. Não na forma de pegar e ignorar. Não. E tem uma coisa que a gente vê demais na internet que fala assim, se eu não posso resolver alguma coisa, resolvido está. E está certo isso. Muito certo. Se a gente não pode, não tem capacidade para resolver alguma coisa naquela hora, o que podemos fazer para poder mudar isso? A não ser bola para frente, pensamentos bons, pensamentos positivos, fazer preces, pedir a ajuda ao plano espiritual para nos encaminhar uma solução ou nos apresentar um novo caminho, deixando aquele ali quietinho do lado para no futuro resolver. Lembrando que esse problema, esse desafio, ele está nos apresentando na matéria para desenvolver o nosso espírito. Porque o nosso espírito precisa de passar por essa dor na matéria, que não é briga do espiritual com a matéria, é aprendizado. Então ele precisa de passar por essa dor na carne, na matéria, que vai dar um auxílio para o eu espírito em aprendizado. Nós temos muitos exemplos disso. Muitos exemplos. Mas eu vou citar um aqui. Tem certas pessoas que a gente vê doente num estado assim que nos assusta. E a gente olhando assim, nossa, como que essa pessoa dá conta? Nessa hora a gente tinha que fazer uma prece, né? Uma prece para esse sofredor. Não é assim que está falando aqui no Evangelho? Pois é, mas a gente olha assim, nossa, como que dá conta? Uma coisa que nós achamos ser impossível passar, esse impossível não nos toca a pegar e fazer uma prece, nós questionamos como que ele dá conta. Como que aquela pessoa passa por isso? E para ele, para ela, aquela situação está sendo suave, serena, sem desespero. É uma lição para a gente. A lição de um sofredor para um admirador do sofrimento. Dando continuidade, tende piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos trazer-lhes o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai ao Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatar o seu passado
e preparar-se para conquistar o futuro. Esses momentos que essas pessoas, familiares, amigos, nós passamos, que adquire uma força fora, vamos falar assim, fora até do humano, uma força sobrenatural para poder passar por situações difíceis, ela nos engrandece como homens, como os filhos de Deus, nos dá força para vencer. Servimos assim, quando é conosco, de exemplo. Exemplo de como continuar, mesmo na dificuldade, amando, perdoando, tendo disciplina para com os nossos vícios, tolerância com os pensamentos. Olha, a caridade é uma virtude que todo cristão tem que ter. Todo. Os espíritas aqui estão, ainda tem que ter mais. Porque todos nós temos já uma alavanca que foi mexida na nossa consciência, que nos mostrou que as leis de Deus estão na nossa consciência. Nós não podemos alegar desconhecimento das faltas, desconhecimento das leis de Deus, desconhecimento do que é esse amor tão falado, que Jesus pregou quando veio aqui, que viveu, que está no Evangelho. Então, quem é espírita ainda tem uma responsabilidade a mais. Tem a responsabilidade de ser caridoso primeiramente com ele mesmo e saber entender que em algum momento ele errou. Eu errei, mas que eu não vou errar mais. E aquele erro me modificou para melhor. A prece que temos que fazer para os sofredores, como deixar de nos incluir nisso? No que estamos vivendo no dia a dia, no atual momento da humanidade, onde uma peneira grossa está passando e já está sendo tirado, já estão sendo degradados espíritos que até pouco tempo estavam conosco, encarnados, não encarnarão mais aqui na Terra, vão para mundos primitivos, para poder fazer uma missão lá de elevar aquele mundo. Vocês sabem disso. Então, nós temos que trabalhar primeiro a gente, para entender que o sofrimento é o nosso remédio. A dor que sentimos, Deus não desperdiça. Que estamos aqui para poder trabalhar no meio da matéria, para viver na matéria, não fugir dela. Mas também não deixar essa matéria nos dominar. Não ser dominados pelo dinheiro, pela ganância, pelo egoísmo. Adriano, dizer ganância, egoísmo, isso é desvirtude. É provocado pela matéria. Mas a briga não é do espírito da matéria, é do mal com o bem. Então quer dizer que essas coisas, o dinheiro é mal? Se não,
É o que a gente faz com ele que é o mal. O que faz com o meu trabalho, com o trabalho de vocês, que é o mal. Se nós dedicarmos, da hora que levantar até a hora de deitar, a todo projeto que nós fizermos, a tudo que for fazer, pensarmos primeiro, isso que eu estou fazendo, vou prejudicar alguém ou a mim mesmo? Eu tenho condições de fazer de uma forma melhor para poder ajudar outras pessoas? Então, tempo esgotado. É assim que temos que ser. Eu agradeço a presença de todos. Um abraço, um beijo no coração e que tenhamos um feliz 2024. Obrigado.